Estamos ao vivo, graça e paz, boa noite a todos. A segunda live da noite no Instagram, @LexTeologia, para quem não segue ainda. Sejam todos muito bem-vindos. Prazer tê-los pela segunda vez na noite. Clica aí no coraçãozinho, aviãozinho pra galera, chama a turma, isso, põe fogo. Vamos para a segunda live da noite. Infelizmente o missionário Jonatas Bragato não pôde estar na primeira, mas o Chivanelli estará conosco na segunda aqui. Tá bom? Já vou chamá-lo para não perder tempo. Vamos lá, deixa eu só encontrar nosso irmão aqui. Dá aviãozinho, põe coraçãozinho, sejam bem-vindos. Amém, amém, minha irmã, amém. Sua alegria. Amém a todas as saudações. Deixa eu tentar de novo. Acho que eu cliquei errado no trem. Não, foi chamada aqui. Bem-vindo a todos. Graça e paz. Boa noite para a segunda live. No horário nobre do Instagram. Sexta-feira à noite. A galera tá sextando, nós laivando. Ruim assim. Meu Deus. Vou avisar por irmão Estiva que nós já entramos aqui. Amém. Gente, perguntas que vocês tiverem, pode mandar tanto no... Amém. Podem chamar tanto no direct quanto no WhatsApp para quem tem. Amém, primo. Bem-vinda. Ah, minha prima de Barretos. Que top. Bem-vinda, prima. Como que estão os parentes aí de Barretos? Convidando o Estiva de novo. Amém, Deivão. Acho que agora vai. Tem que inverter a câmera. Aê. Pronto. Graça e paz, querido. Bem-vindo. Graça e paz, tudo bem, graças a Deus. Bom, Tá ouvindo você bem tá aí? bem? 100%. E você? Show. Chega legal, tá ótimo. Então tá bom. Que bom, prima, que tá tudo bem. Du, dispensa apresentações. Eu só vou começar com uma oração bem rapidinha e já vamos começar no tema super importante. Então, quem puder, ora com a gente. Tá bom? Muita saudade também, primo. Vamos lá? Criador Deus, em nome do Senhor Jesus, nos apresentamos diante da tua presença humildemente. Confessamos os nossos pecados diante de ti e sabemos que tudo o que vem de ti para nós é graça e não mérito. Nós te agradecemos pela vida, pelos amigos, pela família e pela condição de estarmos aqui nesta noite. Lembramos agora das famílias enlutadas e, com especialidade, a família do nosso irmão Rodrigo de Itaquá. Cuida dessa família e aquece o coração deles com teu Espírito Santo Consolador. Senhor, nós estamos nessa live para um assunto tão importante. Então, dá luz, entendimento e que a mensagem possa chegar aos lares e aos casais e ser uma mensagem de edificação. Cuida da nossa casa, cuida da nossa família, cuida dos nossos filhos e cuida de nós, para que possamos, em família, levarmos o teu evangelho e glorificarmos o teu nome neste mundo que jaz do maligno, mas nos faça brilhar pela tua misericórdia e graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, seja muito bem-vindo para um tema tão importante que é casamento cristão. Eu vou tocar a bola para você, mas tem uma pergunta ali já muito engraçada até. Irmão Manda. Eduardo, mas aí você começa do jeito que você quiser, mas fica com essa que essa vai ser surpreendente. Não sei se devo casar, estou em dúvida. Só isso, Du. Me ajude. Rapaz, se nós fôssemos responder parafraseando Paulo, ele disse que queria vos livrar de tão grande tribulação, né? E é um moço, eu conheço aqui, tá no WhatsApp. Não, mas quando Paulo falou, ele falou do casamento, não falou do sexo masculino ou É feminino, ele falou do assim, sim. casamento.
Exato, exato. Não, mas eu quis dizer que é um moço que ele tá na dúvida. É assim, eu conheço a história dele, né? Tem uma moça que ele tá gostando e tem vergonha de chegar. E aí ele falou, não, tô na dúvida. Então não é que ele quer casar ou não, ele tá com insegurança de chegar na moça e tomar aquele fora gospel. Ah, tá, mas então a pergunta chegou para mim de uma outra maneira. É, Eu entendi se ele estava em é, dúvida quanto a casar, né? Ele quer casar, mas a barreira é a timidez aí, tem medo de tomar um slap. Querido, glória a Deus por isso. Vamos lá. Tem algumas perguntas, alguma coisa, Bruno? Alguma linha que você quer seguir? então, tem chego até nós e eu não tenho envergadura para ajudar tantas perguntas com relação ao casamento cristão e como conduzir um casamento, muitas vezes em guerra por conta da religião. Então, enfim, vem aquela coisa do jogar, né? Mas Deus confirmou, mas eu busquei. Então, há uma confusão muito grande entre a religião e o casamento. Como é que a gente harmoniza isso? Primeiro ponto a ser considerado, Bruno, e se há de concordar comigo, é que em algumas igrejas é estimulado a busca pelo cônjuge através da aprovação de Deus, terceirizando essa responsabilidade do filtro, né, ou da triagem inicial que você mesmo, mulher, homem, é responsável na escolha do seu cônjuge. A única restrição que está lá sobre o jugo desigual, que Paulo afirma e deixa muito claro, é que tem que ser no universo cristão. Não necessariamente Deus vai escolher a tua esposa ou o teu esposo. É óbvio que nós vamos pedir para o Senhor abençoar, vamos pedir que Deus nos ajude na escolha, enfim, porque Deus sim tudo sabe. Mas acontece que o casamento não necessariamente depende da outra pessoa, depende de mim. Uma das maiores frustrações e dos maiores erros no relacionamento é eu esperar que o meu cônjuge mude. Eu identifico os erros da minha esposa, né? As falhas dela, onde eu não consigo conviver com aquilo. E eu vivo implicando, criticando e esperando que ela mude. Quando que, na verdade, eu mudando, eu começo a fortalecer nela uma mudança também, provocar nela uma mudança também. Então, responsável pelo resultado do meu casamento sou unicamente eu. Ah, mas não é só você, 50-50, concordo. Mas eu posso fazer alguma coisa para minha esposa? Eu consigo mudar ela? Não. Então, aonde está dentro do meu alcance? O meu alcance é o que eu posso fazer, certo? Então, eu vou fazer a minha parte eu resolvo. Obviamente, eu começo a provocar nela a vontade de mudar também. O único casamento que não dá certo para salvar, Bruno, é aquele que eles não querem ser salvos. Porque não existe dificuldade que não possa ser superada. O casamento, ele exige renúncia. Primeiro que amor, né? Amor é uma concepção muito equivocada no folclore humano de achar que amor é um sentimento. Então, sentimento ele precisa ser estimulado para você sentir. Amor não é sentimento, amor é uma decisão. Eu decido amar até o final. Amor, Jesus disse para, acho que Mateus 5, não sei, se eu estiver equivocado, você me lembra? Disse para amarmos os nossos inimigos, abençoar os que nos amaldiçoam. Como é que você, Bruno, qualquer um que está assistindo aqui, vai sentir amor por algum inimigo, por alguém que provoca contra você guerra, te sabota, te prejudica, te persegue, quer te fazer mal? Como é que você vai amar alguém dessa forma, Bruno? Sentimento não se encaixa nessa conta. Não tem como eu amar alguém que me faz mal. Então, amor não é sentimento, amor é uma decisão, é mandamento. Amor, eu tenho que partir do princípio que a paixão, que sabe, Bruno, às vezes tem uma cegueira aí. Quando você encontra a pessoa no primeiro ato ali, ou nos primeiros encontros, está flertando, então nasce uma paixão. Paixão é algo que cega a razão. Você fica tendencioso a fazer ofertas que depois você não vai conseguir cobrir. Naturalmente você fica tendencioso, porque você quer tanto aquela pessoa, então você abre mão de várias coisas
e diz, olha, eu estou aberto a isso, aquilo, aquilo. O que você visualiza na tua mente, encharcada pela paixão, é fazer o outro feliz. Eu quero fazer ela feliz, eu quero fazer ela feliz. Mas quando você sai desse conto de fadas, que a paixão ela tem um prazo de validade, e aí você embarca na realidade, e aí a química cerebral volta para o lugar, e você vai viver também com os defeitos, e principalmente com os defeitos. O casamento, essa fábula felizes para sempre, que querendo ou não, a gente sabe que não está na Bíblia, mas a gente tende a acreditar nisso, né? Felizes para sempre. Cara, ela é antibíblica, não é que ela não está na Bíblia, ela é contra a Bíblia, né? O casamento é renúncia total. E Paulo disse, de novo, eu queria vos livrar de tão grande tribulação, porque ele dizia que ele não precisava. E ele estava afirmando o seguinte, a chance de dar certo isso é só se o pilar central for amor, e amor de compreensão ampla, que é perdão. Jesus é amor, ok, e o que é que ele veio fazer? Perdoar. Perdoar é o auge do amor. Não existe amor sem perdão. Não existe. Ah, eu amo, mas não consigo perdoar. Cara, você não tem a menor ideia do que é amor. O amor não existe sem perdão. Você tem alguma coisa que você quer falar, mano? Nossa, é que assim, eu tô até surpreso que eu tô olhando para a esquerda, não é desrespeito não, tá? É porque as Imagina, perguntas chegam aqui do meu lado. E eu tô me manda. assustando com algumas perguntas. Vamos fazer o seguinte, gente, não estava nada combinado, existem perguntas aqui graves até, que eu tomei alguns sustos. Eu vou falar a pergunta para o Eduardo. Se ele achar melhor a gente colocar o Edu em contato com esses casais, faremos. Pode ser, Edu? Para Pode. responder na individualidade. Se ele se sentir confortável de responder publicamente, também. Então, eu vou pela mais simples aqui. A irmã diz, pode citar meu nome, sou do Mato Grosso, irmã Camila. Irmão, o irmão disse que... Ai, Edu, as perguntas são meias no português, né? O irmão disse que nós devemos perdoar. Existe um limite para o perdão? Aí, Bruno, você que é um exímio professor, um teólogo exemplar, que manja mesmo, que eu respeito muito, diz para mim, qual é o limite do perdão de Jesus Cristo para nós? Nossa, é o Amex Black ilimitado. Assim, o grande problema está na natureza do ideal do casamento. As pessoas casam na expectativa de serem felizes. Elas sentem que o cônjuge vai preencher. Teve um que colocou 490. Não, querido. O 70 vezes 7 significa todas as vezes possíveis. Não tem fim. Não tem fim. Porque se fosse 490, nós já queimava esse saldo aí no primeiro dia. Se Jesus fosse usar essa régua aí, nós ficava no vermelho no primeiro dia, irmão. Não tem como. Bom, é todos os dias e eternamente. Você tem que entender que casamento, ele é uma renúncia total. Mas voltando ao ponto, lá em Deuteronômio, salvo engano, acho que é 24, vai falar sobre o princípio bíblico do matrimônio. Um homem judeu, ele fica desobrigado, tá, de compromissos públicos no primeiro ano de casamento. E também, até mesmo, se ele for chamado para uma guerra, se tiver guerra, o país em guerra, ele não é chamado. Por quê? A missão principal deste homem é promover a felicidade da esposa. Em contrapartida, tudo aquilo que é referente ao homem também é para a mulher. Exemplo, quando Jesus diz que se nós olhar para uma mulher e o nosso pensamento for impuro, já cometemos adultério no nosso coração, essa régua vale também para a mulher. Não necessariamente porque está falando para homem, apenas para homem. Mulher fez o mesmo, cometeu o mesmo pecado. Não existe dois pesos e duas medidas. Quando o Senhor está dizendo ali que o homem tem que ficar o primeiro ano, Bruno, os pilares são os pilares da vida conjugal. O primeiro é a adaptação. E nós precisamos desse tempo, e você precisa preencher essa base para depois você edificar o teu lar com essa proposta profunda. Eu não caso para ser feliz, eu caso abrindo mão da minha felicidade em nome da dela. Ela casa abrindo mão da felicidade dela em nome da minha.
Eu sou responsável por promover a felicidade da minha esposa. E ela é responsável por promover a minha. Este equilíbrio, ele nasce de princípios fortes como renúncia, certo? Como promover o amor ao outro, como doar de si tudo que você tem. Então, isso é amor, porque a proteção da minha esposa emana de mim. Eu, Eduardo, sou o protetor físico e financeiro do meu lar. Não estou sendo machista, não. A mulher pode trabalhar. Mas eu sou a representação da proteção do físico e do financeiro. E ela é a protetora do emocional. A mulher é a única que a Bíblia concede o poder de edificar e de derrubar a casa. A sábia edifica, a tola derruba. Não existe para o homem essa sanção. Ele não tem essa liberdade. Porque, só para você entender, Bruno trabalha com RH, recursos humanos, ele participa de muitas reuniões. Bom, nenhum casamento é perfeito, então, com toda a permissão, eu vou fazer uma comparação. Um exemplo, o dia que você não está bem com a Jaque, aconteceu alguma coisa, eu acredito que é raro, porque são pessoas muito boas, unidas, mas, cara, ninguém está livre disso. Então, deu uma enroscada, ficou mal com a Jaque, entra numa reunião e fala para mim de 0 a 10 qual é a nota que você dá para a tua performance. Eu nem entro assim, a cabeça não entra. É horrível. Exatamente, você entra fisicamente, mas mentalmente não. O que eu quero dizer com isso? O homem, e aí já dando uma pancadinha no feminismo, o homem ele depende de que o basal esteja organizado para ele performar a sua missão, que é sair, matar o leão e trazer a caça para casa. Era isso que é a história. A base é a mulher que edifica. O homem ele vai e constrói o reino. Digamos, a mulher quer uma vida de rainha, Bruno, mas ela não trata o esposo como rei. Ela quebra o emocional dele. Ele sai para conquistar o reino e ele fica impotente, improdutivo. Então volta para ela, que ele é que vai conquistar. Se ele tiver em alta performance, porque o basal está organizado, o emocional dele está protegido, ele não tem que se preocupar com a casa, porque ele sabe que lá tem uma mulher sábia edificando aquele lar. Então ele parte para cima de tudo e de todos, considerando os pilares da honestidade, e ele vai trazer o reino para aquela mulher. Mas a mulher fere o emocional dele, ele traz metade do reino, um quarto do reino. Ou seja, quando ela machuca o marido, quando ela feminiliza o marido, obriga ele a fazer as funções domésticas, eu não estou dizendo que os homens não têm que ajudar, não é isso. E até a palavra ajudar cai no colo da feminista como uma bomba quente. Eu sei, mas veja bem, no final, quando você obriga e você amputa do homem a virilidade, a testosterona, primeiro, você, mulher, vai perder o interesse, a admiração, porque mulher não admira homem feminino. Mulher admira aquele que pode apoiar segurança, conforto, expectativa do homem que protege ela. Então isso estimula a admiração em mulher. E você, às vezes, andando nesse viés feminista, acaba espancando isso do homem. Então, voltando, a mulher é responsável para que o homem performa lá fora e conquiste um reino para você. Esse é o primeiro ponto, Bruno. Mas, de novo, se eu não organizar a questão de o porquê o casamento existe, o que é amor, o que é o chamado do casamento, que é, primeiro, renúncia da minha felicidade para que eu exista com todas as minhas forças para promover a felicidade dela. E ela existe para promover a minha. Desta forma, eu te pergunto, de uma forma ampla e genérica, nessas condições, qual casamento dá errado? Nossa, perfeito. Não daria. Não daria para dar errado. Não daria para dar errado. Du, muito bom já de início. Tem uma pergunta aqui que vai misturar um pouco as coisas. Casamento e religião, mas naquele nosso combinado inicial. Se você quiser ir no particular, também à vontade. Tá tranquilo, você tinha chamado esse ponto já, eu não abordei. Isso. Vamos lá. O irmão... Puxa vida. O irmão pecou institucionalmente, o esposo, e acha que não tem mais jeito e não quer voltar para a esposa. Ele não consegue se perdoar. Ele está assistindo a live. Tá. Ele não quer voltar por não se perdoar. Pelo que eu soube, isso aqui, entendi quem perguntou, a irmã quer o retorno. E aí, interessante.
ficou assim. O que o irmão pode dizer? O irmão Tá, maravilha. pede no particular. Então, ambos estão assistindo a live, é isso? Parece que só o irmão que não quer voltar. A esposa eu acho que não. Se a irmã Não. puder me falar. Ambos estão assistindo a live? Não, só o irmão. Só o esposo que não quer voltar. Só ele que está assistindo? Quem mandou a pergunta? Uma amiga. Ah, tá. Perfeito. Tá? Vamos lá. Primeiro, já que é só ele que está assistindo, eu entendo que ele deveria olhar para a seguinte régua. Ele acha que Jesus, Cristo, seria capaz de perdoá-lo? Esse é o primeiro ponto. Você entende o tamanho do perdão de Cristo se ele consegue cobrir o teu pecado? Você entende que ele é maior do que o teu pecado? Outro ponto. Qual é a decisão que você toma mediante a este pecado? A decisão que você tomou é arrependimento, considerando que em alguns meios cristãos eles entendem arrependimento como remorso. Então que fique claro, não é choro, não é remorso. Judas teve muito remorso, tá? Estou falando de arrependimento. Arrependimento é você tomar uma decisão de nunca mais praticar o mesmo ato, nem que isso lhe custe um olho, lhe custe uma mão, uma perna. Você decide não fazer mais. Essa é uma decisão clara, tomada a qualquer custo. Não existe força contrária que te faça voltar para este caminho de pecado? Não, irmão, não existe. Então, a pergunta é, de novo, Jesus seria capaz de te perdoar? Claro, é óbvio que sim. Então, de novo, qual é a ousadia da tua consciência que consegue se colocar acima do perdão de Cristo e dizer que você não merece o perdão dele? Quem é que tem que decidir? Se você merece o perdão dele, não é você, é ele. Porque você não tem acesso ao perdão dele por méritos teus, nem por uma consciência que está te esmagando na parede com um senso distorcido de justiça. A justiça do mestre, ela é diferente, que se ele cobrasse nós por justiça, todos nós já estaríamos no inferno. O detalhe é que ele estendeu para nós a misericórdia. O ponto é, Bruno, ele está vivendo uma crise de consciência pesada que lhe impede de se sentir merecedor do perdão. Aí é que está o grande problema. Querido, eu não sei o teu nome, não é para nós expormos, mas entenda, perdão não vem de mérito. Ninguém merece. Eu não me sentir merecedor, isso eu também não sinto. O Bruno não sente, ninguém sente. Todos não merecemos o perdão. Tamanho foi o pecado. Não importa. Qualquer um, eu não mereço, ninguém merece. Mas não é sobre o que nós merecemos. É sobre o que ele pode dar. Eu achar que eu não mereço, diz o que eu sou. Eu entender que o perdão dele me cobre, diz quem ele é. E ele não diminuiu o seu poder, a capacidade de amar e de alcançar um pecador na maior profundidade que ele estiver. Então, eu vou tomar uma liberdade, se sinta perdoado. Se sinta perdoado no nome do Senhor Jesus. Não é uma liberdade, uma franquia para você sair pecando. Muito pelo contrário. Pecou, todos que pecaram nesse sentido e andaram numa vida boêmia, esses provavelmente eram guiados por duas frentes. Medo e recompensa. Medo e recompensa. Faço bem para ser recompensado, não faço mal porque tenho medo de ir para o inferno. Nunca foi sobre amor. Então, aquele que passa a amar a Deus de uma maneira tão profunda e viver por isso, ele não vai mais cair nesses pecados de maneira alguma, porque é sobre amor, não é sobre medo, não é sobre recompensa, é por amar profundamente. E eu não te culpo, querido irmão, não te culpo, porque as religiões levam os seus fiéis, a membresia, a acreditar que eles merecem por fazer o bem e merecem o inferno por fazer o mal. Eles tiram dessa conta a obra pura, sacra e poderosa de Jesus na cruz. É ela que define o que nós vamos ter e o que nós não vamos ter. E ela definiu a partir do que Deus fez, que nós merecemos por Cristo, não por nós. Por Ele, a salvação. Então o teu pecado é tão ruim quanto o meu que eu cometi hoje. Por ficar iracundo, por ficar pensando alguma coisa de uma pessoa, com ódio de alguém, ou seja, mentir, mentirinha pequena, sobre as pessoas, sobre as coisas e sobre mim. Pode acontecer com todos. O teu pecado não é tão maior que o meu ou de alguém que está aqui assistindo a live, ou aquele que está em pornografia.
está em pecado de adultério dentro da sua própria casa. E às vezes está ocupando púlpitos de igreja, pregando palavras. Certo? Não estou dizendo que está certo, estou dizendo que o teu pecado é tão perdoável quanto os outros. Basta eu me arrepender profundamente disso. O pessoal escrevendo coração ferveu com perdão, o meu também. Enfim, eu sei que as lives, né, o LexiCast é o entrevistado falando, mas me permita, só contribuir com uma parte. Existe uma forma como nós aprendemos a respeito do pecado, né? Nós somos condicionados a entender de uma forma não a questão do pecado, mas a questão da graça. Poxa, você falhou, né? Esse irmão falhou. A sua esposa está te estendendo a mão, ela está sendo puro evangelho para você. O pecado ele vai ter consequências, né? Existem as consequências verticais e horizontais. Você vai passar por ciclos dificílimos, porém, está na sua mão. O perdão de Cristo já foi te dado na cruz. Só que a maneira como você entendeu o pecado, a maneira como você entendeu o evangelho, vai atrapalhar até o que está acontecendo a seu favor, que é o perdão da tua esposa. Pelo menos no meu ponto de vista, eu não sou referência no assunto, mas é o que eu vejo. Eu já falhei com isso, tá? Lexia Teologia é o nome da escola de teologia. Pergunta 2, e você abordou sem querer. Sem querer não, você abordou no meio da sua resposta anterior. Sem nomes, né? Meu marido ocupa um ministério importante dentro de X. Beleza. E foi pego diversas vezes conversando com prostitutas, não sei se eu posso falar, enfim, mulheres, né, da vida, e sites pornográficos. Já perdoei 2 vezes, mas ele não para. Não está assistindo a live, só ele. Irmão Edu, Bom, eu não sei se eu não sei se tenho a capacidade de continuar perdoando. Tá, vamos lá. Querida irmã, primeiro ponto, parabéns. Cara, Toda vez que você perdoou, você entendeu o que realmente é misericórdia e o que é graça. Bom, com relação a você dizer que não sabe se tem capacidade de continuar perdoando, eu vou te dizer que você não tem. Isso não provém de você. Provém do Espírito Santo em você. Então, considerando que ele habita em teu coração, e acrescentar o que eu vou dizer a você, é o seguinte: o que teu esposo faz diz quem ele é, do que ele é feito em essência nesse momento. Quando você perdoa ele, diz quem você é. Porque o perdão não é sobre a pessoa que te ofendeu, o perdão é sobre quem você é. Então, eu perdoar a minha esposa pelas coisas que ela fez e ela me perdoar pelo que fez, porque nós se magoamos muito também, somos humanos. Casei novinho, com 20 anos, minha mulher com 17. Então, você imagina a imaturidade somado a outros problemas e também considerando a religiosidade pesadíssima, né, da onde eu vim. Minha mãe tem 66 anos de batismo. Meu pai, Deus recolheu ele com 46 anos batizados. Então, dentro da mesma instituição, você imagina a carga religiosa que eu tinha e a minha esposa. Então, imagina a dificuldade que foi isso. E tem ofensas que eu disse que não estava disposto a mais a perdoar, Bruno. Mas acontece que depois que eu entendi o que é perdão, perdão não é o que a pessoa fez para mim, a perdão é quem eu sou. Então, você veja bem, se eu te irritar, e você se tornar irritado, aceitar minha provocação, quando eu te irrito, eu sou menor do que você. Assim que você fica irritado, aceita a provocação, você fica menor do que eu. Então, aquilo que as pessoas fazem para mim, eu já as perdoo. Sabe por quê, Bruno? O que eu não quero é o meu coração portando mágoas. E aí tem mais uma coisa, Bruno. Tem mais uma coisa que eu quero considerar. Eu tenho uma metodologia de perdão. A pessoa me ofende, independente de quem seja, eu olho para ele e digo o seguinte: se eu fosse ele, se eu tivesse o corpo dele, a química mental dele, nascesse onde ele nasceu, crescesse onde ele cresceu, tivesse os pensamentos e as informações, as reações e as emoções que ele tem, eu faria igual ou até pior. E isso me faz ter consciência do que é perdão. Perdão não diz quem a pessoa é, diz quem eu sou. Se trata do meu caráter transformado em Cristo. Não é ser bobo, não é ser masoquista, não é aceitar uma vida de humilhação.
Se trata de perdoar, não me ofende. Jesus estava na cruz, irmão. Os caras tinham cuspido, humilhado, rasgado sua carne, dado vinagre que lá se sabe de onde que veio aquele vinagre. Algumas histórias dizem que veio de banheiro público, não sei. E ele olhou entre ele e o Pai em uma conversa sobre aqueles que o feriam, seus algozes, e disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Acontece que as pessoas que estavam ali, Bruno, eram homens maduros. E Jesus não tinha sido condenado a nada. Tanto é que a condenação, o próprio condenador lavou as mãos. Certo? Verdade, verdade. Então ele era um inocente cravado na cruz. As pessoas sabiam, seus algozes sabiam. Jesus disse: eles não sabem o que fazem. Do que é que ele estava falando? Ele estava falando entre ele e o Pai, da consciência do eterno, que eu e o Pai temos. Eles não sabem o que fazem. Neste nível de consciência, eles não têm a menor ideia. Então, Pai, perdoa eles. Se eles soubessem quem eu sou, o que eu vim fazer, o que eu posso prover, o quanto eu os amo, eles não fariam isso. Mas é óbvio que eles não sabem, por isso estão fazendo. A evidência deles não saber é eles fazer. Então Jesus já perdoava sem eles pedir o perdão. Casamento exige um comportamento tão profundo, Bruno, que se a tua esposa te feriu, não tem como você ficar bravo com ela. Porque não se trata de outra pessoa, se trata da mesma pessoa. É duas carnes que se tornaram uma. Veja bem, no Gênesis, o Senhor adormeceu Adão, e a palavra que está lá, mas você sabe melhor do que eu, talvez, no hebraico, ou lá não tem grego, né? Então no hebraico ou no aramaico, não sei, mas a palavra está tirado, né? Foi tirado do homem. E aí o próprio Deus conclui que o homem deixará pai e mãe e ambos se tornará uma só carne. Ele está dizendo: eu tirei e no casamento eu coloquei de volta. Não é sobre outra pessoa, é sobre a mesma pessoa. A Leia é carne da minha carne, eu sou carne dela. Só pra você ter uma noção, eu trabalho com um senhor era só de quarta-feira, agora eu vejo ele mais vezes. E ele não tem nenhuma religião, mas é mais inclinado para o cristão, família católica, mas ele não pratica nada. O pai dele faleceu, Bruno, pega essa história, é muito forte. O pai dele faleceu com 80 anos num acidente dentro da própria garagem. Ele entrou na frente do carro, um carro na rua veio, bateu na traseira do carro e esmagou o pai na parede, quebrando as pernas. E ficou bem quebrado, que ele caiu em cima, um senhor de 80 anos, e veio a óbito nessas condições. A esposa dele, que é a mãe desse meu amigo, ela tem demência, sofreu derrame e tem demência. Então ela não tem consciência das coisas, perdeu a coordenação motora, fica na cadeira de rodas. E as pernas, bem dizer, não funcionam. Essa senhora, assim que ele morreu, eles não deixaram, os filhos não deixaram ela ficar sabendo o que aconteceu, porque ela não tem condição emocional para lidar com isso. Então, para a mãe não colapsar, eles deixaram quieto. Isso tem mais ou menos uns 8 meses que aconteceu. Ele fez o seguinte: na primeira semana que enterrou o pai, a mãe não parava de reclamar de dor na perna. De uma dor profunda na perna, uma dor angustiante na perna. Ela chorava de dor durante mais de uma semana aproximadamente. E ele veio perguntar para mim: você que entende das coisas espiritual, aí do que se tratava? Falei: seu pai, como é que ele se relacionava com a sua mãe nesse tempo de casado? Ele falou: eu nunca vi na terra um homem amar tanto a sua mulher. A minha mãe tem mais de 30 anos que ela tem demência. Todo dia que eu chegava em casa, a minha mãe tomava 2 banhos por dia, estava cheirosa, penteada, maquiada e sentada no cantinho dela. Meu pai nunca deixou ela usar fralda. Ele falou: não é digno, a minha mulher é carne da minha carne, ela não vai usar fralda. Eu levo ela no banheiro quantas vezes for necessário. E eu falei: então era esse? Ele falou: e ela, como tratava? Quando ela tinha mente, a minha mãe era apaixonada pelo meu pai. Eu nunca vi uma coisa tão profunda. Você entendeu, Bruno? A conexão deles era bíblica. Eles se viviam como duas carnes que era uma. Quando o marido morreu, a dor do corpo dele, a mulher sentiu, sem ter mente para isso. Forte. Muito forte. Isso é forte. Isso é sobre casamento de verdade. As dores da sua esposa machucam você. Isso é quem vive casamento. E eu sei, nós estamos numa era que o matrimônio foi banalizado. É um individualismo terrível, cada um correndo atrás do seu próprio umbigo, preencher os seus próprios prazeres, não tem a intenção de servir.
né? Não tem o chamado mesmo do casamento, casa para ser feliz, e aí expecta a felicidade daquilo que o cônjuge vai trazer e proporcionar, quando na verdade eu sou responsável para promover a felicidade dela. Nesta linha frontal de ação dentro do casamento, não existe como um casamento dar errado. O problema aqui, não sei se foi você que usou esse termo, quando você abotoa uma camisa com o botão errado, você não consegue organizar os outros. A base do negócio está errada, Bruno. A base está errada. Então, todo o resto eu posso aplicar inúmeras ferramentas. Eu tenho feito, inclusive, estou mentorando alguns casais, ajudando outros, dando sessão coach para outros. E Deus tem ajudado. Mas eu preciso organizar lá na base primeiro. E é uma dificuldade porque não faz sentido para a grande maioria. Isso que eu estou pregando. Cara, como assim? Eu nunca ouvi falar disso. Como assim eu tenho que fazer o outro feliz? Porque o egoísmo é tão grande. Eu preciso estar feliz, eu preciso estar bem. Não, querido. É eu que preciso fazer ela estar bem. Acontece, Bruno, que quando eu faço ela ficar bem, eu encho o tanque de amor dela. E ela começa a transbordar de volta para mim. Eu convido as pessoas aqui a aprenderem um pouquinho sobre matrimônio. Leiam um livro que é rápido, que chama As 5 Linguagens do Amor. Só isso já vai te ensinar como você comunicar a linguagem certa. Você não tem noção, Bruno, de como essa ciência ela é perfeita. Você tem, eu tenho, todos têm uma linguagem primária do amor. O que é? Tem gente que pensa o seguinte: eu entendo o amor por atos de serviço. Ou seja, então, o Bruno reconhece amor se a Jaque fizer coisas para ele, fizer ações, ele se sente amado. A Jaque, por outro lado, estou dando exemplo, tá? Não conheço. A Jaque, por outro lado, entende que o amor é validado por palavras de afirmação. Então, os elogios do Bruno em tudo que ela faz, ela se sente amada. Tem um outro pilar, Bruno, e não dá para vomitar tudo aqui, mas um outro pilar, que é o pilar compensatório. Você casa e aí tem gentilezas do início do matrimônio. Por exemplo, leva o café na cama, abre a porta do carro, né, pega essa... Enfim, são coisas românticas. E o tempo acaba engolindo isso. Não é o tempo, não é o tempo. É o pilar compensatório. Exemplo, Bruno, a Jaque leva para você o café da manhã lá na tua cama. Como é que você compensa esse ato dela? Ah, no começo eu agradeço, tal. Vai ficando comum, porque ela sempre leva, você já entra para a vala do comum, do normal. E aí você não recompensa, desestimula ela a continuar a fazer. É por isso que você não tem. Não é que o tempo acabou, é que você não nutriu, não compensou estas áreas. O Bruno abria a porta, a Jaque, ô meu amor, gratidão, que lindo, que gesto. Deus abençoe por ser tão romântico, ser tão fofo. Aí beleza, a primeira vez, a segunda, a terceira, daqui a pouco você abre a porta, ela entra e continua no celular. Ela entra e continua no celular. Você fala, quer saber, irmão? Esse negócio pra lá não tá funcionando mais. E é isso que acontece, é o pilar compensatório. Se eu fosse entrar, é muita coisa, mas vamos para as perguntas aí, Brunão. Brilhante, brilhante. Não, eu tô me vendo e vendo a Jaque mesmo. Eu gosto muito de palavras, cara. Quando ela fala os trem, sabe? Se você quiser, eu posso pelo menos falar aqui, não sei se eu tenho tempo, pelo menos falar aqui, ó. Ô, Du, vamos fazer o seguinte aqui, tá muito bom, o termômetro aqui no Direct WhatsApp tá bem bom. Se cai, a gente volta para você conseguir fechar o seu raciocínio, tá? Então, Tá, mas e tem de 3 perguntas aqui, não, as 3. As 3 são bem importantes, cara, bem importantes também. Você quer que eu responda elas já ou digo quais são as 5 linguagens do amor para ficar na live? Segue o seu raciocínio da linguagem. A primeira é palavras de afirmação. As pessoas, elas entendem, apreciam elogios, apreciam ser encorajadas, afirmações positivas. Então, você nota quando a pessoa tem esta linguagem de amor primária. Eu quero dizer, todos nós temos uma primária e podendo ter mais de uma. É bom ler o livro para identificar nos atos, nos gestos, nos perfis. A segunda é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é o seguinte, Bruno, você é pai de 2 aí, certo?
Então, quando é que você tem um tempo de qualidade com a Jaque? Um dia por semana? Um dia a cada 15? Não sei. Mas tem que ter, e tem que ser mais de uma vez por mês, para você reacender. Então, o Bruno sai com a Jaque, independente do programa que vai fazer, o tempo de qualidade tem que ser unicamente para os dois. A conversa vai durar 2 horas, 3 horas, é só sobre vocês. Não é sobre filhos, não é sobre Alex, não é sobre o trabalho, não é sobre o trabalho da Jaque, os familiares, o fulano e o Bertrano. É sobre vocês. O casal vai perdendo a habilidade de falar sobre si, Bruno, com o tempo. Vai preenchendo todas as áreas da vida, as 16 ou mais horas que fica acordado, você enche de outras coisas. E o teu casamento, que é a base sólida, prioritária da tua missão, vai perdendo essa habilidade de falar. Então, é isso aí, tempo de qualidade. Terceiro, são presentes, presentear. Cara, não necessariamente precisa dar um diamante para tua mulher, não necessariamente precisa comprar um carro para o teu esposo, mas, queridos, presentes, gestos que se você presenteia, a pessoa entende que ela está sendo amada, recompensada, você estimula. Presta atenção, tudo isso tem um retorno profundo. Atos de serviço. Nessa linguagem, as pessoas entendem que as ações falam, certo? As ações comunicam o amor. Então, se você age levando um prato de comida na mão, levando um café da manhã, você cuidando, percebe que a esposa está com frio, levanta, vai lá, pega um cobertorzinho, alguma coisa. Sabe? Esses tipos de gestos. A mulher está com... Até esse, quer saber? Você está com uma dificuldade de coçar a costa, a mulher já vai lá e coça a tua costa. São atos, são gestos, preocupações, demonstra amor. E por fim, é o toque físico, Bruno. Se as mulheres soubessem do poder que tem o toque físico, elas explorariam isso daí, mas exploraria muito, muito. Cara, seu marido está emburradão, está chateadão, não tá legal. Irmã, toma a iniciativa de ir lá, passa a mão, coloca a mão aqui, ó, bem aqui assim, faz aquela alisadinha gostosa. Você não tem noção do que como o cara vai começar a reagir, recompensando você. Cara, cede um pouco, para de se fazer de difícil. Você já falou sim no casamento, já tá fácil, agora você não é mais a difícil, você é a fácil, você tá aí agora. Então, você fez isso, a pessoa vai começar a recompensar, Bruno. São 5 linguagens. Ou você manda 5 de uma vez, ou acha a principal, estimula, que você vai organizar teu casamento. Bora para as perguntas. Du, não tem, assim, muito bom, cara, porque até me coloquei aqui a mão à palmatória, né? Esse dia, o meu tempo com a Jaque é sábado de manhã. E todo sábado de manhã, eu já que tomo um café junto, ou almoço, a gente tem um tempo pra gente. E ela reclamou no sábado passado, cara, sabe o quê? Toda vez que a gente anda, eu andava do lado. Agora eu tô com a cabeça tão louca que eu ando na frente. Eu saio andando. E aí ela sentou comigo no café, cara, mas ela me pegou e falou, você tá andando na minha frente, já não é a primeira vez. Perfeito. Cara, mas Perfeito. eu fui parar pra pensar nisso. Não, quebrou. Parabéns pra Jaque. E isso fica aí, fica a dica. Às vezes você esperar dar mão ali, principalmente para nós homens, né? Esperar andar do lado. Não é o conselho vindo da minha parte, foi uma treta gospel do meu casamento. Du, pergunta aqui. Enfim, irmão, eu não vou falar seu nome, tá? Porque a pergunta é íntima. Ele pediu para falar o nome dele na live e tal, mas é uma pergunta íntima, eu não vou fazer isso. Irmão, com o passar do tempo, eu fui santificando a minha esposa, é o que ele quer dizer. Tipo, ele exagerou nisso. Dormir de saia, ele de calça. Foi uma Bíblia que ele escreveu aqui. Ele escreveu o Talmud judaico. Isso fez com que ele santificasse tanto a esposa que eles foram perdendo a intimidade. Resgatar isso tá difícil. Ele falou, eu nem sei se isso é possível de ter um conselho, porque eu sei aonde está a M. Exato. Eu sei onde está a M. Irmão, tem jeito. Nós olhamos como os 2 servos de Deus. Olha que loucura. Primeiro, eu vou usar só uma pontinha e já vou pular. Um segundo. O que a Jaque fez chama-se... Não esquece de falar, é que o Eduardo ele fez um vídeo no Instagram dele que eu achei top.
eu até encaminhei para uma pessoa, que você falou do beijo longo e tal. Se você puder falar sobre isso, tá bom? Desculpa te interromper. Vamos lá. Primeiro ponto, a Jaque. O que ela fez é o que não tem em muitos casamentos: comunicação. O raio da comunicação. Senta e fala o que está te ferindo. Fala, gente, fulano ou fulana, isso não está legal. Eu estou sendo ferido ou ferida por isso. Eu estou muito inquieto, incomodado com isso. Eu gostaria de ver com você da onde está vindo isso, se você está percebendo ou não. Mas eu gostaria de colocar na mesa para a gente ajustar, porque a minha vontade é que o nosso casamento dê muito certo. Mas isso está atrapalhando. Então comunica, tem que comunicar. Casais que não tem comunicação dá muita merda, porque vai acumulando, Bruno. Aí a pessoa fala assim, ó, quer ver? Nossa, tá tão bem, de repente divorciou. Nunca foi de repente. Nunca foi de repente. Vamos lá. O irmão falou sobre a santificação da esposa e você deixou em pauta a questão que eu tinha dito do beijo. Não vou esquecer, mas se eu esquecer, você chama de volta. Primeiro ponto, eu vou te contar o comecinho. Quando eu era crente de verdade, eu orava muito, rapaz, mas muito mesmo. Tanto é que a Leia tá assistindo a live, se for mentira, escreve aí, amor, se for mentira. Eu falava para ela, amor, deita aí que eu vou orar um pouquinho, eu já deito com você. E ela deitava, coitada, ficava esperando, dormia. Porque o santificadão não tá errado eu orar, mas eu primeiro tinha que servir o meu lar, tá? Eu estava errado sim. Aí eu ficava orando, Deus entrava no negócio, ficava bom demais da conta, e eu subia para as alturas, e eu não queria mais voltar. Não queria. Chegou um ponto, Bruno, de eu estar sentindo a presença de Deus. A presença, tá? Não é emocionalismo, não. A presença de Deus diariamente, quase toda hora. Não cabia mais vida íntima em mim, porque eu não tinha apetite. Eu precisei ajoelhar diante de Deus, estou colocando isso na live, porque tem gente que tem vergonha. Deixa de ser hipócrita, todos nós estamos aprendendo. Eu ajoelhei e falei, Senhor, eu preciso diminuir porque eu estou perdendo o interesse da minha esposa. E não é por outra mulher, é pela comunhão. Eu não posso viver isso ainda porque o ministério principal aqui é a minha casa. E diante de Deus, eu orei para Deus me dar desejo de novo pela minha esposa. Tem gente que tem vergonha, estou falando para 213, esse negócio vai ficar para um monte de gente assistir. Eu não tenho vergonha nenhuma. Porque a minha missão é essa. Outra oração que eu fiz, Senhor, eu sou homem. Eu, até antes de casar, eu gostava de mulher. Agora eu não posso gostar de mulher mais. Como assim? Eu só posso gostar da minha. Se eu gostar de mulher, lascou tudo. Eu só posso gostar da minha. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, 1 Coríntios 7, Bruno. 1 Coríntios 7. O homem, o esposo, não tem poder sobre o próprio corpo, ou tem-no a esposa. A esposa não tem poder sobre o próprio corpo, ou tem-no o marido. Se quiser trazer o texto, tá ok, que eu não deixei aqui aberto, mas eu lembrei. Não, tranquilo, tranquilo. Pode seguir até não perder sua linha. Então, esse é o ponto. O grande problema que nós começamos a live, você falou, mas eu não entrei no assunto, é o peso da religiosidade, o religiosismo mesmo, impregnado dentro dos matrimônios. Primeiro, Paulo deixa muito claro ali que se um só pode se abster do outro, você está com a tela aberta na ponta ou não? 1 Coríntios 7? 1 Coríntios 7. Aí você escolhe o versículo aí ou você quer que eu vá em algum direto? Não, aquele que ele fala sobre o jejum, se o casal se apartar. Tá. Cara, o capítulo inteiro é muito forte. Mas aí acho que é bem no começo. É bem no começo. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse a mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência. É que tem uma palavra elegante aqui nessa tradução, né? Ele está querendo que ele chega junto, peão. E da mesma sorte, a mulher, o marido. Ou seja, um servindo o outro. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder no próprio corpo. Nossa, mas Lu, isso é uma pancada no queixo, cara. O irmão tá mandando rostinho triste aqui, eu acho que você tinha que sorrir, meu irmão. Vai dormir de samba canção hoje, sei lá. Então, vamos lá. Aí no próximo,
Não vos priveis um do outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo. Olha a advertência aqui. Por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: vocês não praticaram o sexo abençoado, que é a única permissão concedida por Deus para ter vida íntima, é o casamento. E ele abençoa o leito do cristão. E no leito do cristão tem que ter vida íntima intensa, para que você não sofra incontinência e abra uma porta, um gap, para o demônio explorar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então você não tem vida sexual por N razões. Por exemplo, Bruno, vamos falar dos homens primeiro. Não tem porque não tem desejo, perdeu a libido, barrigão cresceu, impotente. Querido, tem solução de tudo quanto é jeito. De tudo quanto é jeito. Ah, eu sou diabético, insulino, dependente, não funciona. Tem jeito. Tem jeito para casos que já estão muito avançados. Tem jeito. Se você quiser, tem jeito. Primeiro jeito, vai para uma academia. Não, eu sou crente. Vai fazer caminhada. Vai para uma funcional. Muda a tua alimentação. Tem um monte de estimulante natural, como maca peruana, tribulus terrestre, cara, pó de guaraná, sei lá, fenogrego. Se mexe. Começa a se mexer, certo? Perde esse barrigão, corta as unhas do pé, passa desodorante para ficar em casa. Imagine, Bruno, a mulher olha aquele cara com aquele barrigão, camisa furada, calça de moletom tudo torto, com aquelas unhonas de gavião, cheirando cebola embaixo do braço, bafão, não penteou nem o cabelo, porque hoje é dia da minha folga. Irmão, para sair para a rua, onde as pessoas são estranhas, você se arruma. Para aquela que você deveria estar arrumado, você está relaxado. É igual a mulher quando pega copo de massa de tomate para a família. Chegou a visita, põe a taça. Ô, irmão, vocês estão fazendo as coisas erradas, na contramão. Aí vamos lá, santificou a mulher demais. Não existe, Bruno, só para você ter uma noção... Tem situação que os dois estavam no mundo que eu quero dizer, vivendo a vida, e a vida íntima deles tinha todas as permissões abertas. A vida íntima. Todas as permissões. Eu não vou entrar no detalhe, entendeu? Não, acho que a galera entendeu aqui. Entendeu? Aí, o que eu quero dizer? Aí casou. Aí Deus apareceu com um dom espiritual nele, e ele começou a sentir ali e tal. E aí, vai que calha de ele começar a diminuir a vida íntima, e o dom foi crescendo, ele entendeu que uma coisa estava relacionada com a outra. Eu diminuo aqui, aumenta aqui, ó. Então Deus não se agrada disso, então diminui mais. E aí algumas práticas que a mulher já aprendeu a sentir prazer, ele não faz mais, porque agora aquilo ali é pecado. É macular o leito segundo a ignorância da maioria. E aí começa a deixar a desejar. É onde o casamento começa a quebrar com o homem santo, consagrado, que vê na mulher uma mulher santa. Tua mulher é santa sim, mas na cama não, ela é carne da tua carne, você é carne dela. A Bíblia está dizendo que você não tem poder sobre o teu corpo. Quem tem poder sobre o teu corpo é a tua esposa. E você, irmã, você não tem poder, você não tem direito de negar. Ah, mas tem coisas que não pode. Então, eu não vou entrar nos detalhes, Bruno, porque tem gente que acha que eu invadi um terreno que eu não deveria invadir. Então, beleza. É o que a Bíblia está dizendo. Você não tem poder de negar. Por exemplo, Bruno, o começo aqui, ó. O marido paga a mulher a devida benevolência. Eu te pergunto, ele pode entrar no banheiro e descarregar lá assistindo um videozinho? Essa benevolência, segundo a Bíblia, é da mulher. Ah, mas se a mulher não quer, irmão, aí eu pergunto para a esposa: ô irmã, segundo a Bíblia, você tem direito de não querer? Quando você casou, você não abriu mão desse direito? Presta atenção. Ah, mas eu não estou bem, estou indisposta. Beleza, não está bem, está indisposta, está com uma dorzinha de cabeça. Eu te pergunto, fazer a manutenção do teu casamento vale mais que tua dor de cabeça ou menos que tua dor de cabeça? Garantir a estabilidade emocional, preencher o vazio do teu esposo, demonstrar o quanto você ama ele, para você receber isso de volta, porque amor é tão bom, Bruno, que você se doa e recebe de volta, se doa e recebe de volta. Esse é o ponto do amor. Agora, eu posso dizer isso porque eu tenho uma vida feliz, porque nós sentamos e conversamos. Eu e a minha esposa, nós sentamos e conversamos. Somos cheios de problemas, tivemos muito problema, batemos muita cabeça.
Mas graças a Deus, todo o diálogo, busquei recursos em livros, best-seller, em cursos, aprendi tudo que eu não sabia, li tudo que eu não sabia. Porque, Bruno, eu consigo ser um médico por osmose? Eu consigo ser um engenheiro por osmose? Eu consigo ser um teólogo por osmose? Eu preciso aprender. Agora, por que é que você acha que casando, a missão principal da tua vida, você já sabe fazer e vai aprendendo com o tempo? Todos nós temos que buscar recursos e aprender tudo o que nós não sabemos. Tem um amigo meu, Bruno, que todo dia ele vai ler, né? E aí eu falei, o que você lê? Ele fala, tudo que eu hoje percebi que eu não sabia. Sobre tudo que eu percebi que eu não sabia, eu vou pesquisar. Porque a versão de ontem não serve para o amanhã. E a de amanhã não serve para depois de amanhã. E eu preciso ficar pronto. Porque atrás de mim tem uma casa que espera de mim que eu garanta a felicidade deles. E eu vou garantir, porque Deus me deu capacidade. Querido, casamento é a missão primária. Bruno, onde foi que Jesus principiou os seus milagres? Onde ele estava? Não, uma festa, né, chama bodas na tradução, mas é um casamento, né? É um casamento. É um casamento. É um casamento. E por que é que ele estava lá? Porque o instituidor, o criador do casamento é Deus. Ele foi juiz de paz e legislador, antes que houvessem cartórios e leis. Ele já legislou um casamento. Bom, você me perguntou sobre a vida íntima. Primeiro... Cara, você não tem noção, tá fervendo, cara. Tá fervendo. Não, tá tudo bem. Vamos lá. Esse é um ponto que ferve mesmo e eu fico muito feliz porque se nessa live desses 238, quase 40 que chegam aqui, 10, 20... tomar um choque de consciência e ressignificar a sua vida matrimonial, você não tem noção, Bruno. Você não tem noção da mudança. Porque tudo que nós estamos pregando aqui está dentro do evangelho, não está fora, está dentro. É viver isso na essência. Só para você também respirar, gente, qualquer coisa a gente cai e volta, tá? O pessoal está perguntando, isso, hidrata aí, Servão. O pessoal está perguntando de conferência para casais. Vai acontecer. Vai acontecer uma que o Edu vai tocar. Eu vou soltar uma aqui com o Bruno, que nós estávamos conversando. O Bruno, devido à agenda dele pesadíssima, tá? É muita coisa para ele tocar, eu reconheço. E é para novembro. Devido à alta demanda e à grande urgência, eu conversei com eles que ia tocar por aqui alguma coisinha. Então, para dizer para vocês, já que estão assistindo, dia 19 do mês que vem, já vai ter uma pequena palestra para 35 casais em Alphaville, no Alpha Green. É um espaço com 70 cadeiras. Ninguém sabe disso. Estou soltando agora na live do Bruno. Ninguém sabia disso. Só a minha família e as pessoas que estão envolvidas. Bom, vamos lá, Bruno. Qual foi a pergunta? Onde eu esqueci de tocar? Só uma segunda. Nós vamos também... o Du vai tocar essa, então ele vai no Instagram dele, acompanha. Teremos uma conferência de casais também com o Du pela Lexi, que aí talvez está vendo um hotel ou um resort para você passar um final de semana. Irmãozinho, leve bermuda para você curtir o resort ou o hotel, tomar um banho de piscina com a sua esposa, abraçar ela na água, tá bom? Fazer carinho e vai ser chique, tá? Mas corre lá no Edu, dia 19 vai acontecer. Du, tá fervendo aqui, gente, eu não vou conseguir... passar todas, eu vou pegar algumas de aluno. Podemos terminar do irmão? Pode sim. O do irmão, pode ir. Só concluir. Primeira coisa, Bruno, vida íntima precisa ser estimulada. A pergunta que eu pergunto para todos que estão aqui, vocês casados, vocês têm hábito, pelo menos, de tomar banho juntos? Tomar banho juntos, de verdade. Você banhar o corpo da tua esposa, todas as áreas, tá? Eduardo, não existe limite. Subiu 4 nãos aqui, cara. E você, irmã, lavar o teu esposo mesmo, dar um banhão geral no cara. Se tiver banheira, melhor ainda. Aí o trem fica top. O que eu estou falando? Intimidade precisa ser estimulada. Olha, os irmãos, que não foi o caso deste irmão que se consagrou ou santificou a esposa, geralmente o homem, estou falando um homem ideal, ativo, tem a testosterona, então ele é muito mais visual. Olhou a mulher, ele está querendo. A mulher depende de outros estímulos.
Não necessariamente que ela não é visual, ela é menos visual. Mas é o que eu quero dizer, estimular a tua esposa, a mulher também se estimular. Como? Ela está em momentos de flutuação hormonal, não consegue resolver essa parte, perdeu uma certa admiração. Você tem que provocar em você, pensar no Então, ato com o o esposo. Instagram me avisou aqui, cai em 20 segundos. Vamos encerrar e a gente volta? Pessoal, Bora. volta na live, a gente vai abrir uma outra de novo aqui, tá? Então, aguenta a mão, tá muito forte. Encerra.